Que a paz de Jesus, o amor de Deus, esteja sempre em nossos corações. E, como já foi anunciado, o tema desta noite trata-se, portanto, do seguinte assunto: evitando a tentação. Trata-se da lição de número 3 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E a lição em si nos fala da seguinte forma. Primeiro, nós temos uma frase em destaque tirada do Evangelho, mais precisamente do Evangelho de Marcos, que nos diz da seguinte maneira, e após termos a mensagem do Evangelho de Marcos, vamos aos comentários do nosso querido Emmanuel. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Esse Jesus, como dissemos, está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. E os comentários são os seguintes. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo da luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, temos que pensar com relação ao tema tentação, ou seja, evitando a tentação. Como evitar a tentação? Também temos que pensar que orar e vigiar, falamos com muita frequência. Mas será que realmente oramos e vigiamos? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, primeiramente para mim mesmo. Será que eu oro e vigio? Ou estou vigiando? Vigiar é atividade, tal qual ele disse. Orar também é atividade, é trabalho. Tanto uma quanto a outra significa ações. O imperativo da oração é um valioso instrumento de relação direta com as fontes sublimadas. Então, quando desejamos falar com os bons espíritos, aqueles que nos acompanham e que nos auxiliam nos momentos de dificuldade, portanto, elevamos os nossos pensamentos em prece. É uma forma de buscarmos o auxílio. Daí que orar e vigiar significa lei da vida. Todos nós precisamos. Faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso dia a dia. Orar e vigiar. Todavia, temos
pensar. Como evitar a tentação? A palavra tentação significa disposição ou ânimo para a prática de coisas diferentes ou censuráveis. Perdição, tal qual é considerado ou considerada como um estímulo ao pecado. Somos tentados, temos que pensar, somos tentados em nossos pontos fracos. Então, na medida em que conquistamos virtudes, saímos fora das tentações, ou estamos livres das tentações. E como já ouvimos alguma vez que Jesus fora tentado por um espírito inferior. Mas tal qual aprendemos, ou tal qual nos ensinam os espíritos, jamais Jesus teria sido tentado por um espírito superior, porque Jesus está bem adiante. Consequentemente, os espíritos inferiores não alcançariam. Os espíritos em vibrações menor ou em vibrações inferiores, também se estivermos numa vibração superior, jamais nos alcançarão. E a palavra evitar, evitando a tentação, a palavra evitar quer dizer fugir, evadir, esquivar-se. Devido à herança que cada um traz do passado, da nossa condição evolutiva, podemos entender que evitar a tentação é simplesmente fugir dela. É fugir dela? Temos que não, tal qual já dissemos. Fugir dela na medida em que buscamos nos desenvolver, nos aparelhar de conhecimento, de bons sentimentos, mas fugirmos dos pontos fracos, sem termos sanado, não dá resultado, ou não obtemos resultados. Só obteremos resultado quando enfrentarmos esses pontos fracos e, consequentemente, podemos dizer, vencermos a nós mesmos. Quando, na realidade, ela será evitada quando nos dispusermos ao trabalho de mudança íntima, nos educando, buscando no Evangelho de Jesus a base que precisamos, mais precisamente o escudo, o anteparo que precisamos para não cairmos nas tentações. Então, o ato de não entrar em tentação, sem dúvida, está dentro dos terrenos da vigilância. Vigiarmos, estarmos vigilantes, estarmos atentos quanto às nossas necessidades, nossos pontos fracos. Portanto, sou impaciente. Consequentemente, tudo quanto fizer para mim que mexa com a minha paciência, com a minha tolerância, eu estarei dessa maneira agindo contrário daquilo que nos ensinou o Mestre Jesus, ou da prática da caridade tal qual entendia Jesus. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Quando nós pensamos em trabalho,
porque é preciso trabalhar, não é cruzarmos os nossos braços, mas trabalharmos o nosso íntimo, as nossas virtudes, trabalharmos para sobrepormos diante das tentações. Então, o trabalho, mais precisamente o trabalho de mudança íntima, nos educando, é a mais alta e mais perfeita forma de orarmos e vigiarmos, portanto, nos precaver. Trabalho é lei divina. Na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, a lei do trabalho antecede a lei do progresso. Vamos, no livro dos Espíritos, vamos pegar a terceira parte, as leis morais, e, portanto, lá nós temos o trabalho antecedendo a lei do progresso. Tanto quanto a lei de adoração, onde estudamos a prece, a oração, que antecede a lei do trabalho. Então, oramos e trabalhamos. É o caminho para a felicidade. É o caminho para as nossas conquistas. Enfim, o caminho para, dessa maneira, estarmos livres das tentações. Aí, então, quando buscamos a mudança íntima, nos educando, nos autoburilando, nós nos fortalecemos moralmente. E somente assim conseguiremos superá-la naturalmente, com entendimento, e não apenas fugindo, tal qual dissemos antes. Não adianta fugirmos daquilo que é lei, daquilo que faz parte do nosso progresso, da nossa conquista. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? E a resposta nós temos no livro O Consolador, questão 217, também, ou mais precisamente, Emmanuel responde. A maneira mais simples é a de que cada um estabelecer um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Olha, manter não é criticar, não é vigiarmos a atitude ou a ação da outra pessoa. Vigiarmos nós mesmos. Devemos sim, e é importante, orarmos pedindo proteção e amparo para os nossos irmãos. Mas quando se trata de vigiar, não é vigiarmos a atitude das outras pessoas, mas vigiarmos a nós mesmos. Aquilo que estamos fazendo com relação às nossas atitudes, com relação às pessoas do nosso convívio. Será que eu estou tratando bem as pessoas do meu convívio, dentro do meu lar, em meu local de trabalho? As pessoas conhecidas, que algumas vezes nós as encontramos dentro das nossas
conversas, das nossas relações sociais? Será que eu estou tratando bem as pessoas? Então, esse julgamento eu tenho que fazer com relação à minha consciência, pois é nela que está escrita a lei divina, a lei de Deus. A lei divina, a lei de Deus, colocada na consciência de cada um, é posta para cada um de nós, e não julgarmos a outra pessoa. Portanto, a importância do autoconhecimento, conhecermos quais são os nossos pontos fracos, tal qual dissemos, somos tentados em nossos pontos fracos. Quais são os nossos pontos fracos? Disse anteriormente, se sou intolerante, eu tenho que prestar atenção com relação a essa fraqueza. Se ainda não pratico a solidariedade, a fraternidade, portanto, eu tenho que pensar com relação a essa fraqueza. Se sou impertinente, eu tenho que pensar com relação a essa fraqueza. Não com relação a outra pessoa, o que ela faz ou é que ela deixa de fazer. Nenhum de nós temos autoridade para julgarmos quem quer que seja. Julguemos, portanto, a nós mesmos. Então, quando nós colocamos autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, conheça-te a ti mesmo, tal qual está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o meio mais prático e eficaz para melhorarmos nessa vida. Autodesenvolvimento. Nós precisamos pensar com relação ao autodesenvolvimento. Não querermos enquadrar as criaturas do nosso convívio em nossa forma. Mas nós é que devemos nos adaptar às suas necessidades, às suas fraquezas. Nos adaptar para podermos auxiliá-la. Vontade. Também precisamos colocar vontade. Porque sem vontade não fazemos nada. Mas não é a vontade da boca para fora. É a vontade íntima. É a vontade intrínseca. É a vontade que colocamos, portanto, em ação. E aí podemos pensar na fé. Acreditarmos no nosso potencial, acreditarmos no potencial das outras pessoas, mesmo com as suas fraquezas, com os seus melindres, com as suas dificuldades, mas buscarmos tirar o melhor que temos e que elas possuem. É esse o caminho. Então, vontade e estudo. Estudo. Tal qual estamos fazendo aqui. Uma palavra, uma frase, vai ficar marcada para cada um de nós. Vai ficar marcada para esse ouvido que está falando, porque a boca fala para o ouvido que está mais próximo. Quando eu digo aqui, às vezes estou sendo até muito crítico, mas eu estou falando, em primeiro lugar, para mim mesmo. Isso quer dizer que devemos estar constantemente analisando o nosso procedimento para com as pessoas, para não ferirmos, não magoarmos, da mesma maneira que não queremos ser magoados ou feridos. Todos nós gostamos de ser tratados com carinho, com atenção, com gentileza. Todos nós. Então, se queremos ser tratados com carinho, com gentileza, façamos o mesmo com relação a outra pessoa. Foi o que nos disse o Mestre Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Façamos isto. Façamos isto. Estamos cumprindo o nosso dever. Não é nossa obrigação, é nosso dever. Nós nos comprometemos a fazer isto. Como seres que ainda somos
imperfeitos. Também convivemos com semelhantes também imperfeitos. Entendamos isso. Tal qual está no Velho Testamento. Diga-me quem tu és que te direi com quem tu andas. Nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, se eu fosse perfeito, eu não estaria convivendo, não estaria vivendo o momento de agora nesse mundo de provas e expiações. Estaria num mundo mais evoluído. Mas nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, tendo em vista a nossa graduação, as nossas conquistas, mas estamos caminhando, estamos juntos, tal qual falamos constantemente, estamos juntos nessa, estamos juntos. Então, não pensemos que somos mais perfeitos do que a outra pessoa. Estamos aprendendo uns com os outros, porque tal qual está no livro dos Espíritos, nenhum de nós possuímos todas as qualidades ou todas as virtudes. Por isso Deus nos criou para vivermos em sociedade, porque precisamos um dos outros para desenvolvermos qualidades, virtudes que ainda não possuímos. E no livro dos Espíritos, na questão 911, Kardec pergunta: não existe paixões de tal maneira vivas, irresistíveis, que a vontade seja impotente para superar? E responderam, então, os Espíritos: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito sujeitas ou satisfeitas de que não pode superar suas paixões. E que o seu espírito nelas se compraz por consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, colocamos anteriormente vontade. Então, muitos de nós falamos, eu tenho vontade. Mas é preciso, podemos dizer, uma fé ativa. Uma fé ativa. Para vencermos as nossas imperfeições. Muitos de nós justificamos. Mas a carne é fraca. Espera aí, calma. O espírito habita a carne, não é a carne que habita o espírito. Quem domina a carne é o espírito e não quem domina a carne é o espírito e não a carne domina o espírito. Então, vamos entender que vivemos no universo inteiramente solidário. Nosso pensamento, ali ou acolá, encontramos alguma criatura que destoa, que sai fora desse pensamento. Mas vivemos num mundo, ou vivemos num universo que é solidário, porque é obra de Deus, é criação divina. É criação divina. Os mundos são solidários, o universo é solidário, no qual uns devem ajudar e amparar outros. Ou como diz o Evangelho, amar-nos uns aos outros. Não é tão fácil. Nós sabemos, não é tão fácil. Amarmos um filho, um esposo, uma esposa, fácil. Mas amarmos a todos indistintamente não é fácil. Digo isso por mim, não é fácil. Todavia, nosso caminho é este. Somos todos filhos de Deus, nosso caminho é este. Amarmos uns aos outros indistintamente. Não importa se possui bens, se não possui bens.
se da nossa nacionalidade, se não é da nossa nacionalidade, onde quer que ele nasceu, onde quer que ele more, qual é a cor da sua pele, isso pouco importa. Pouco importa. O que importa, na verdade, exatamente aquilo que nós fazemos para convivermos em regime de fraternidade e de solidariedade. É necessário, portanto, não esqueçamos, exercitarmos o amor. Daí a recomendação da vigilância. Essa, porém, não é no sentido de isolamento, para fugir da tentação. E aqui não vamos e não podemos demonizar o conteúdo em estudo, porque quando nós pensamos em tentação, vem aquele nosso pensamento lá de trás. Mas temos que pensar que as tentações encontram-se em nós mesmos. Em nós mesmos. Mas consideremos que tudo isto, quanto nós estamos colocando, é para que não esqueçamos que trabalhando os males que nos afligem intimamente, façamos esforço grande para os superarmos, procurando conhecer-nos intimamente, melhor trabalhando com as nossas dificuldades espirituais. Ao reencarnar, ou ao reencarnarmos, trazemos forças desequilibradas. Pelo passado de enganos. Porém, teremos a oportunidade que possibilitarão o reajuste e o equilíbrio. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos, consequentemente, buscamos, e que não devemos jamais esquecermos da nossa tarefa e fazermos para o outro o que desejamos para nós mesmos. E buscarmos no dia a dia, na boa convivência, a solidariedade, a fraternidade, auxiliarmos o nosso próximo. Porque qual de nós não precisamos do auxílio, da ajuda? Qual de nós? Assim como vemos muitos de nós nos dirigindo para o encontro das pessoas mais carentes, levando aquele prato de sopa, também ao depararmos com algum irmão equivocado, agindo equivocadamente, que auxiliemos, sem prejudicarmos, sem condenarmos, enfim, ajudando no máximo que nós pudermos. Essa é a mensagem da nossa noite. E rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça sempre e que estejamos juntos numa próxima oportunidade, falando o Evangelho de Jesus, que é uma alegria e, para mim, é uma forma de poder resgatar um pouco do meu passado, do meu desequilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.